Nós tivemos, a semana passada, 336 casos confirmados de dengue. Fizemos toda aquela ação, fizemos a coletiva, né? Pedimos ajuda da imprensa, como fizemos várias vezes. O resultado foi fabuloso, não teve um único órgão que não falasse a semana inteira sobre dengue, das mais variadas maneiras. Já me parece que deu resultado. E nós tivemos agora o registro de 500 casos. Passamos de 336 para 500 casos. É um aumento grande? É um aumento grande, são mais de 200 casos, né? Porém, é 67% superior ao que deu na semana passada. E na semana passada nós tivemos 300% de aumento. Então, realmente, me parece que a grande ação, além dos agentes endemistas, que continuam fazendo trabalho, a imprensa tem sido um elo muito importante. Por isso que eu peço, por gentileza, o pessoal, toda a imprensa, continue replicando, continue falando. Nós estamos à disposição da Clareira, a agência de endemismo, da Rosane, a Ana, todo mundo da gestão está disponível para qualquer tipo de entrevista, qualquer coisa que fosse necessário, para se falar sempre do combate ao mosquito Aedes aegypti. Bom, em relação ao uniforme, não sei se alguém quer comentar, estamos também, vocês podem observar ali o uniforme que já está disponível, o Secom já mandou para vocês, né? Nós não registramos óbitos de munícipe de Cascavel até o presente momento. Falávamos na semana passada que poderíamos ter, eu pessoalmente achava, já teríamos, mas não apareceu ainda um óbito até agora. Continuo com a mesma fala para a semana que vem. Pode ser que tenhamos, pode ser que, felizmente, a gente não tenha de novo. Tá? Em relação a chikungunya, continua o mesmo nome, não tivemos mais registro. E Zika também não. Alguma pergunta em relação a isso? Alguém quer complementar com isso? Opa, tudo bem? Bem. Eu só quero falar que, apesar de nós termos tido 500 casos, nós temos ainda um número bem elevado, 1.900 notificações que estão aguardando análise ainda. Essas análises elas vão acontecer da maneira clínico-epidemiológica, essa avaliação. Então, pode ser que para a semana que vem realmente aumente mais o número de casos, porque esse residual aí, ele encontra-se em avaliação ainda. Então, o que ela disse agora? Ela, né, só vou reafirmar, que poderemos ter um grande número de casos na próxima semana, resultado dessas avaliações. Mas podemos ter também o resultado do que a imprensa está nos ajudando, né, falando, e as pessoas, o cidadão está respondendo, ele está cuidando do seu entorno, principalmente que os criadouros são encontrados em nível peridomiciliar, nas calhas, né, e nos lixos ou no resíduo de pequena monta, que, para isso, nós também iniciamos, antes do Carnaval, a colocação de caçambas, que vocês tiveram a oportunidade de observar. Distribuímos em 2 locais de maior incidência, que foi o Cataratas e o Periolo, e o segundo aqui, o Santa Cruz e Esmeralda. Vocês viram também o resultado das caçambas. Na verdade, o efeito principal que a gente espera das caçambas é o efeito psicológico. É o cidadão que mora fora desses locais, veja que está tendo caçamba e observe que, se ele não tem, ele tem que cuidar do seu entorno também. Né? E aí ele acomoda esse lixo, nem que seja num lugar só, ou coloque à disposição do meio ambiente para recolher. Quer dizer, esse é o objetivo das caçambas. Então, vão continuar colocando caçambas. A Clair vai informar onde que serão colocadas as caçambas desta semana, que começa agora de novo a colocação. Pode falar. Nós vamos trabalhar agora a colocação a partir de amanhã, o Colmeia, o 14 de novembro e o Cascavel Velho. São locais que a gente percebeu um alto índice de notificação e também de casos positivos. Nós vamos estar divulgando os locais, as ruas específicas, hoje à tarde, que nós definimos agora os locais, então nós estamos verificando os pontos mais estratégicos para conseguir trabalhar. E aproveitando para reforçar, as caçambas foram colocadas no Natal, estão sendo recolhidas desde ontem. Carnaval. Do Carnaval. A empresa está recolhendo
E a gente percebeu algumas demandas relacionadas com as caçambas que o pessoal não está fazendo o uso correto como deveria. As caçambas são para colocar materiais que possam acumular água. Desde o menor recipiente até um balde, um latão que tem ali. A gente percebeu muita grama, muita de construção, muito entulho de construção, também galhos, inclusive móveis. Então isso acaba abarrotando, enchendo a caçamba rapidamente, e os itens que são do nosso interesse mesmo, né, secretário? Que é com que as pessoas realmente eliminem aqueles possíveis criadouros que estão dentro dos domicílios. Então, da forma correta e realmente limpar nosso quintal, aproveitar essas localidades, então, Colmeia, Cascavel Velho e 14, vai ter esse fim de semana. A colocação, secretária, nas sextas-feiras é para que as pessoas façam essa faxina no final de semana, que é quando as pessoas têm mais tempo livre. Perfeito. E as caçambas que ficaram nesses locais durante o carnaval recolheram 10 toneladas de resíduos. 10 toneladas de 9 caçambas, tem mais 6 para pesar. Ah, tá, olha só. 10 toneladas em 9 caçambas. Ainda tem mais 6 que não foram pesados. Então, deveremos ter em torno de 15 toneladas de resíduos, né, que foram recolhidos. Esperamos que tenha o mesmo volume, só que dessa vez mais qualificado esse resíduo, e contamos com vocês para que chamem a atenção, né, principalmente da população que, por exemplo, ali no Santa Cruz não vai ter caçamba, mas ele aprendeu que ele tem que colocar num determinado local para dar um destino, para limpar o seu terreno, para baixar mais ainda esses números de dengue. Porque, eu repito, a gente tem falado, se não tiver criadouro, não tem nascimento de Aedes, não tendo Aedes, não tem transporte dos 4 tipos de vírus da dengue. Então, não teremos dengue. Acabou o mosquito, o Aedes, acabou a dengue. Então, vamos acelerar isso, vamos acabar com os criadouros. Fora isso, mas alguém não? Fora isso, o comitê, a sala de inteligência, né, decidiu que nós vamos colocar carro de som. Então, carro de som serão colocados agora para girar, com preferência nesses locais que foram retiradas as caçambas, para marcar na cabeça das pessoas, não tinha caçamba, tinha caçamba, agora não tem, você tem que continuar tratando do seu entorno. Então, o carro de som vai começar a girar também na cidade, durante o dia, para poder fazer essa ação. Alguma coisa, carro de som? Pergunta, se não. Fora o carro de som, a gente está lançando uma proposta, e essa proposta eu vou anunciar para vocês, pode ser que ela aconteça, pode ser que ela não aconteça. Mas nós apresentamos aqui para a sala de inteligência, e essa sala decidiu que sim, que a gente pode tocar para frente. A gente está pedindo patrocínio, não com recursos municipais, mas sim de eventuais patrocinadores. Para quê? Para adquirir hora de voo daquele aviãozinho que fazia propaganda aí de circo, propaganda de parque, para falar especificamente de dengue. Então, ele passaria em determinados locais, por exemplo, passaria aqui agora, durante 15 minutos no Colmeia, na hora do almoço, né, dividindo entre o Colmeia e o 15 de novembro, 15 minutos, e mais 15 minutos dividindo entre o 15 de novembro e o Cascavel Velho, com áudios de 30 a 45 segundos, de locutores, jornalistas, radialistas, né, conhecidos da cidade, que fariam esses áudios, dizendo aqui é fulano de tal, né, cuide do seu terreno, faça isso, faça aquilo. Já conversei com vários deles, todos se disponibilizaram a fazer gravação, sem custo algum, que vai ser uma doação, e a gente vai disparar agora para ver se a gente consegue patrocínio. A proposta é conseguir patrocínio para 10 horas, 10 horas de voo. O que nós faremos? Faremos 1 hora por dia, apenas, né? Existe um custo e precisa ter um patrocínio para isso. Essa 1 hora do dia seria 15 minutos numa região, 15 na outra na hora do almoço. 15 minutos a partir das 18 horas, numa região, 15 minutos na outra região. Então, faríamos 1 hora daí, 2 meia horas, né? 1 na hora do almoço e 1 no final da tarde. E com o objetivo também de buscar as crianças, né? Então, o locutor lá ia dizer também, numa das falas, né? Atenção, criançada, vamos se mexer.
Pegue seu pai, mãe, vamos limpar o terreno. Quer dizer, a gente estimular a criançada. É uma maneira da gente poder propagar mais ainda, inclusive o trabalho que vocês fizeram tão bem durante essa semana. Gente, não é puxar saco, não é nada disso. Mas a resposta que a gente está tendo. Eu ando na rua, o pessoal fala assim, eu vi lá em tal veículo isso, eu vi em tal veículo isso. Deu até estadual, parece, um dos veículos, né? Deu estadual. Eu tenho um parente lá em Curitiba, fala, eu vi você na TV lá, né? Então, isso é importante, a gente tem que mostrar que Cascavel está se mexendo. Nós fizemos isso com muita força o ano passado. A população respondeu com muita força o ano passado. Mas esse ano houve um desleixo. E se você andar pela rua, eu tive cuidado de olhar as caçambas, que eu me assustei, comecei a olhar nos terrenos também, barbaridade, gente. Latinha de cerveja para tudo que lado, sacos plásticos, você não recolhe no seu terreno. Na frente da casa, não tem calçada, meio grama, alguma coisa assim, está cheio de saco plástico jogado lá, vazio. É esse que junta a água, né? Porque aquele que está cheio ainda está redondinho, não tem como acumular água. Mas uma casca de bananeira que caiu, de coqueiro, qualquer resíduo desse tem uma quantidade enorme, vocês podem mesmo, vocês observarem, né? E a gente tem que acabar com isso para acabar com a dengue. A hora que tiver fechado essas 10 horas de patrocínio, a gente avisa vocês aí, tá? Doutor, eu queria destacar como nós falamos, né, de dengue, como também, né, de Covid, enfim. Como está essa procura na UPA? Ela tem aumentado nas UPAs, nas unidades de atendimento? Sim. As nossas 3 UPAs, nós estamos com escala completa, reforçamos a escala e, mesmo assim, a gente está com sobrecarga. Não muito violenta, teve o carnaval que atrapalhou um pouquinho, porque as unidades estavam fechadas, não abriram na segunda-feira. Isso fez com que ontem, por exemplo, tivesse uma sobrecarga muito forte nas UPAs, que, no meu cálculo, eu estava imaginando aí até, eventualmente, 10 horas de espera, em alguma delas. Não aconteceu isso. Nós chegamos a 5 horas, tal, né? Muito caso simples, então teve emergência que o pessoal continua se acidentando, nunca vi uma quantidade de violência tão grande nessa cidade. Vocês vivem correndo de um lado para o outro para noticiar, porque esfaquearam um aqui, balearam o outro lá, né? E acidentes, motoqueiros, motociclista não se acidenta, ele cuida, né? Agora, motoqueiro faz um estrago, esse entregador, o pessoal entregador aí está lotado, tem uma quantidade de gente quebrada na UPA lá, Tancredo, que é realmente um absurdo. Então, essa sobrecarga, ela não está exagerada ainda, ela não está dizendo para a gente que nós precisamos tomar outras atitudes extras, por enquanto não. E vamos ver como é que reflete hoje, chovendo um pouquinho, vamos ver como é que vai estar a pressão, vamos ver como é que vai estar segunda-feira, que deve aumentar bem, vamos acompanhar terça. De acordo com a pressão, a gente vai tomar outras atitudes. Sintomas, é primeiro a UPA ou pode Não. Isso eu peço para vocês, nos ajudem. Se você tiver qualquer sintoma, né, que possa sugerir dengue, qual? Geralmente febre. É um dos primeiros. Você está bem de manhã, está tudo certinho, quando é 2 horas da tarde, febrão. 38 graus e meio, seguidos daí de dor de cabeça, de dor no corpo, chamada febre quebra-ossos, dói bastante, quem já teve, né? Isso é sinal que vá para uma unidade de saúde. Vá na unidade de saúde do seu bairro, naquela que é do seu território. E você será atendido ali pelo profissional médico, será avaliado e, se for dengue, você será orientado. Se precisar, inclusive, em algumas unidades, estão fazendo reidratação venosa, se precisar fazer um soro. Na grande maioria dos casos de dengue, o soro é oral, é reposição de soro oral. Esses reidratantes que você encontra no mercado, o soro na farmácia, ou quem não quiser gastar, soro caseiro. Vamos falar do soro caseiro um pouquinho? 1 litro de água, filtrada ou fervida. Se ferver, deixa esfriar. Coloque 2 colheres rasas de sopa de açúcar. 2 colheres rasas de sopa de açúcar. E coloque 1 colher rasa de sobremesa de sal. Misture bem
e vá dando para a pessoa que necessita reidratar, ou você precisar tomar, mais ou menos, no adulto, uma xícara de cafezinho a cada hora, é o suficiente, porque você repõe os sais minerais que você precisa com sal e com açúcar. Fora isso, vai tomando outros líquidos, porque você, se reidratar apenas com água, você pode produzir uma desidratação mineral. Vai ter outro problema. Então, precisa ser, né, o soro que tenha esses minerais. Por isso que tem no mercado vários tipos de soro, na farmácia tem, na unidade de saúde pode ser dado também, a gente tem, ou então faça o soro caseiro. Tá, então veja bem, nós estamos com 336 casos, passamos para 500 casos, isso dá 67,2%. Muito diferente da semana passada, em relação à retrasada, que nós tivemos um aumento de 300%. Então, lá assustou muito, aqui está assustando também, mas assustando menos. Por que esse resultado aqui? Eu considero de que a população respondeu mais do que ela estava respondendo. Ela começou a recolher esse lixo peridomiciliar, colocar nas caçambas, cuidar mais. Vocês nos ajudaram. Não teve um órgão de imprensa que não falou em todos os seus materiais, né, seja rádio, televisão ou jornal, né, ou nas redes mesmo, que não falasse da dengue, que está se falando. Então, as pessoas estão ouvindo isso e têm que tomar atitude, né? Também nós tivemos uma pequena restrição na avaliação dos prontuários, porque os técnicos não puderam coletar tudo. Pode ser que a gente tenha um crescimento a maior na próxima semana, mas pode ser que a gente mantenha. Então, por isso que a gente está insistindo, se vocês continuarem fazendo a ação de vocês, se nós fizermos as nossas ações, e estamos aumentando, como a gente já comentou aqui, e a população responder ao quê? As caçambas colocadas, responder aos carros de som que vão estar rodando por aí, responder eventualmente a essa mídia aérea que a gente quer colocar aqui, isso vai dar resultado, porque a gente não vai ter criadouro. E quando é que vai explodir o criadouro agora? Após essa chuva. Choveu hoje, previsão de chuva amanhã. Na hora que vier o sol, se prepare, porque se tiver água acumulada e tiver ovinhos contaminados, vem muito desengonçado Aedes aegypti por aí para fazer o maior estrago. Então, vamos trabalhar, vamos bater forte nisso. Secretário, qual é o protocolo? Se a pessoa tem sintoma, ela deve ser testada? Não, nós não fazemos o teste. O diagnóstico é clínico epidemiológico. Nós atingimos um número sustentado de casos que nos permite a não fazer o teste. O teste correto é para ser feito depois do 6º, 7º dia. Não resolve nada para a gente se você buscar o exame lá no 6º, 7º dia, se você tem o quadro de dengue avaliado pelo profissional que, né, aqui isso é dengue. Eu estou com dor de cabeça, eu tive febre, estou com mancha pelo corpo, estou com muita dor no corpo, não tem outra coisa que faça isso. Apesar de que também está rodando Covid, né, às vezes pode concluir. Eu tenho conhecidos que entraram em contato comigo, dizendo, eu estou com dengue. Poxa, então fica de repouso, tome líquido, tal, no telefone. Aí a pessoa falou, tá bom, vou fazer isso, estou com dor no corpo, mas não é muito forte, não. Tá, mas e febre? Deu uma vez só? Não, faz uns 3 dias que estou com febre. E o que mais? Está tossindo? Quando eu deito, eu tosso um pouquinho. Vai fazer o exame de Covid, isso não é dengue. Fez o exame positivo para Covid. Confundir. Ou virose, qualquer virose pode confundir. Nós estamos com virose. Esse momento de verão não é só gente que quer festa. Não é só o Aedes que quer festa, né? Todos os outros vírus também extrapolam na sua festa aí, tá bom? Secretário, em relação aos critérios, não sei se já está enquadrado em epidemia na cidade ou não, porque tinha, anteriormente, não sei se mudou, né, a questão da incidência, mas Cascavel já está, e qual é hoje o critério para que se possa testar que é uma epidemia ou não? Pessoalmente, posição minha, o pessoal pode não concordar. Não muda nada para mim estando em epidemia ou não estando em epidemia. As ações têm que ser iguais. Então,
não busco falar disso, né? Da mesma maneira que a gente não deve falar de mutirão de limpeza. A gente tem que falar de limpeza, né? De higiene, culturalmente, aquela coisa toda. Senão você fala mutirão, a pessoa relaxa. Você fala epidemia, ele não vai dar muita bola também, porque ele nem entende bem o que é isso. Mas, tecnicamente, você quer responder? A legislação ela não muda em relação ao critério, né, para declarar a epidemia através da Defesa Civil, que seriam, né, 1.050, quando o Cascavel atingisse 1.050 casos. Né. O que acontece? Se formos esperar atingir 1.050 casos para depois fazer esse enfrentamento, a gente perde o controle da situação. Então, nós trabalhamos com o canal endêmico, é um gráfico que consta, né, nesse informe, né, e quando ele ultrapassa o limite superior, daí nós já classificamos como em estado de epidemia. Né? Ou seja, nós podemos, né, através de uma confirmação durante 4 semanas de elevação, que a gente fala assim, um crescimento sustentado de 4 semanas, que se mantém em crescimento, eu já consigo classificar daí ele como um estado, né, de epidemia, para a gente já estar alerta em relação aos sinais e sintomas clássicos da dengue e a quantidade, né, de casos que tem em determinada região. Então, por isso que a gente define esse diagnóstico clínico-epidemiológico e não precisa do exame para confirmar se é dengue ou não. Quando eu estou abaixo dessa linha, desse limite superior, eu não posso classificar ele daí como clínico-epidemiológico. Aí, para eu dizer que realmente é confirmado para dengue, eu tenho que fazer o exame laboratorial. Então, nesse momento, nós estamos num período que não há uma obrigatoriedade de se fazer o exame, né? Então, a gente opta por avaliar, né, todo o quadro clínico, se ele é compatível com dengue ou Covid ou um quadro gripal. Né? Mas, normalmente, né, o quadro clínico do paciente, ele demonstra, né, ele induz que seja dengue, porque a situação, o local onde ele mora, ele está tendo, né, uma transmissão ali. Então é estado de epidemia e não epidemia. Né? Pode ser que a gente chegue a 1.050 casos. A partir do momento que isso acontecer, nós vamos estar observando se a gente continua em ascensão ou o gráfico já esteja em declínio. Se o gráfico já estiver em declínio, não há necessidade de declarar epidemia também. E essa avaliação, por isso a importância dessa sala. Essa análise ela é feita semanal, para a gente ficar ali definindo a estratégia semanalmente. Concluindo a pergunta, né, que foi boa, todo mundo espera entrar em epidemia para fazer as ações. Nós fizemos ao contrário, nós já estamos há 5, 6 semanas falando, olha, chamando atenção, sendo chato, né? Desengonçado para cá, desengonçado para lá. Nós nos antecipamos, por isso que provavelmente a incidência do quadro geral não será tão grave como está acontecendo em outros municípios que esperaram primeiro declarar a epidemia para depois se mexer. Caçambas de local, como é que foi isso? Em 9 caçambas, tiramos 10 toneladas de resíduos peridomiciliares. Isso já é um resultado, não é isso? Porque são resíduos que não permitirão o acúmulo de água agora, né, e foi embora com os ovinhos lá para o aterro sanitário. Então, já deu resultado isso. A gente já observa esse tipo de resultado. As pessoas estão comentando mais. Né? Você vai na rua, qualquer lugar, o pessoal comenta. Eu passo na panificadora, o pessoal, e daí, a dengue, como é que está? Quer dizer, puxa uma conversa com o tema dengue. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que chamar atenção para cada um fazer o seu cuidado, o seu trabalho. Está dando resultado, sim. Você imagina, então, com carro de som falando disso, se der certo a questão do avião, que eu acho que vai ser muito interessante, até do ponto de vista de criança, né? Você fazer a cabeça das crianças disso, né? Tipo de uma brincadeira aí, que se pudesse pensar. E as caçambas, elas vão mudar de lugar agora? Sim, você não estava ainda? Elas serão colocadas 5 caçambas no Colmeia, quer falar? 5 caçambas no Colmeia, 5 no 14 e 5 no Cascavel Velho. Os pontos específicos a gente vai estar divulgando à tarde, como nós definimos agora essas 3 localidades, porque ali são locais que a gente está tendo muita notificação e casos confirmados. Então, à tarde, nós já estamos avaliando os pontos dessas localidades. Será divulgado até o final da tarde, a gente divulga para saber onde é que estão.
E reforçando, como já você não estava antes aqui também, nós colocamos as caçambas, o pessoal tem que procurar colocar ali aquele material que acumula água, aquele recipiente. Do menor recipiente até um recipiente maior, pode ser colocado ali. Mas itens que acumulem água, evitar galhos, evitar volumosos, evitar material de construção, que isso acaba enchendo a caçamba muito rapidamente e não tem o nosso foco principal. Eu comentei esses dias, secretário, no dia que a gente colocou as caçambas com o pessoal da imprensa, eu acho que cabe reforçar que é um momento que a comunidade tem que se envolver, é conversar com o seu vizinho, com o seu amigo, com os seus familiares, porque assim, se eu tenho meu quintal cuidado e o vizinho não tem, o mosquitinho ele ultrapassa essa. Então, acho que sempre vale a pena uma conversa com os vizinhos, com os amigos, a parceria dos presidentes de bairro, a comunidade toda se unir. É dessa forma que a gente vai conseguir eliminar os criadouros, eliminar o mosquito que tem no nosso município. Clair, a gente fala, né, sobre essa questão do lixo domiciliar e é importante esse cuidado, e aí a gente tem recebido várias mensagens da população preocupada com os ecopons. A gente sabe que todos eles estão lotados de materiais e a informação que a gente recebeu é que lá as vistorias são a cada 2 meses. Vocês pretendem fazer um trabalho lá também? Porque é lixo lá, né? Nós estamos trabalhando já. Eles não são considerados pontos estratégicos, igual nós temos Ferros Velhos, o Detran. Mas os pontos estratégicos, eles estão sob a supervisão do meio ambiente, e o meio ambiente teve uma dificuldade na questão de pessoas, né, mão de obra propriamente, para conseguir classificar esse material. Mas eu tenho conversado bastante com o pessoal do meio ambiente. Eu sei que do Cascavel Velho eles já adequaram, eles estão trabalhando agora ali na região de Santa Cruz. Inclusive, nós cobramos deles essa atividade, porque eles não podem deixar material disposto ali, fora do barracão, o objetivo é que esteja dentro do barracão. Então, a gente não é que a gente não está acompanhando, a gente está acompanhando sim, está orientando e notificando eles também, mas eles me passaram que até a próxima semana é para estar todos com material dentro do coberto, que é o material que nos preocupa, o externo, que é o que pega a chuva, sol e que pode se tornar um criadouro. Em relação ao Detran, também há uma preocupação, até foi feita uma vistoria e tinha focos, né? O Detran nós vistoriamos, Detran como outros 49 pontos, que são ferros velhos, locais de acumuladores e locais de recicladores, nós vistoriamos quinzenalmente. Nesses locais são colocados, nós temos o larvicida, quando não é possível eliminar aquele criador naquele momento, aplicado o larvicida, é utilizado a bomba costal como inseticida para fazer a aplicação, que tem um período residual de vários dias, até 15 dias em média. E claro, a gente solicita sempre que se faça furo em todos os carros, a maioria já são furados, só que toda semana está chegando mais. Então, sempre que a gente encontra ali também o local, a gente também notifica e cobra adequação. Quando nós encontramos o criador num local desses, a gente não espera os 15 dias para voltar, a gente dá uma notificação, em 3 dias a gente retoma para ver se deu adequação ou não, que é o termo que a gente usa quando está correto. Então, são locais que a gente está constantemente procurando. Mas, é claro, a gente recebe muita denúncia, é importante que as pessoas mantenham o canal de denúncia 156, que isso nos auxilia também, porque nós temos um grupo grande de agentes trabalhando em todo o domicílio, em todo o território de Cascavel, mas a gente não consegue chegar toda semana em todos os domicílios. Então, a gente passa uma semana, resolveu, dali uns dias tem de novo. A gente tem recebido muita piscina, muito terreno baldio, que o pessoal joga o lixo inadequadamente. O responsável é o proprietário, mas às vezes ele não está ali toda semana para verificar. Então, é importante que as pessoas também façam condicionamento do seu lixo corretamente, não coloquem no terreno do vizinho, não joguem na frente do casa do vizinho. E como o secretário colocou, que passou ali, se na frente da minha casa tem um saquinho plástico, tem uma latinha, vamos juntar mesmo que esteja fora da minha calçada, fazer essa contribuição para um todo. A sociedade como um todo tem que se unir nesse momento. E nos ecopontos em algum deles foi encontrado também foco? Não tivemos encontro, mas a gente, como assim, é possível, tem locais tinha locais com água, mas não tivesse o criadouro. A gente pediu para verificação de imediata eliminação daqueles que tinham ali uma pocinha d'água, um acúmulo de água, mas não tivemos criadouro ainda ali, graças a Deus.